Embora a concepção desses pensadores em relação ao tempo sejam, entre aspas, contraditória, em algo eles concordam. O tempo está ligado ao movimento, à mudança, e a eternidade refere-se ao uno, àquilo que permanece o mesmo, sem mudança alguma. Já o tempo na visão cristã não é cíclico, mas linear. Aquilo que aconteceu não tornará a acontecer, e por isso somos chamados a remir o tempo, desfrutar daquilo que fazemos e fazer da melhor forma possível, como se fosse para o próprio Deus. Para a Bíblia, o tempo e o universo possuem um início em Deus, Gênesis 1:1, e terão seu fim também em Deus, Apocalipse 14. Assim como todas as criaturas humanas, todas elas, ou melhor, todos nós, seremos apresentados diante de Deus e julgados por nossos atos. Iremos abordar agora 2 períodos da Igreja, a patrística e a escolástica. A patrística recebeu esse nome por abrigar os primeiros padres, os pais da Igreja Católica. Nessa época, os cristãos ainda sofriam perseguições, e foi nesse momento que surgiram os padres apologistas, cujo objetivo deles era defender a fé cristã dos ataques recebidos feitos pelos pagãos. E um destes padres foi Agostinho, que também tentou explicar o que é o tempo. Nesse período, o Império Romano havia tomado a Grécia, e ao invés de destruí-la, pegou alguns aspectos culturais e religiosos, os adaptando à sua própria cultura. Desta forma, Agostinho pegou aspectos e princípios compatíveis com a fé cristã, os adaptando à própria fé cristã. Alguns desses aspectos foram os pensamentos platônicos e de Plotino a respeito do tempo. Dizia Agostinho: que é, pois, o tempo? Quem poderia explicá-lo de maneira breve e fácil? Quem pode concebê-lo, mesmo no pensamento, com bastante clareza para exprimir a ideia com palavras? Se ninguém me pergunta, eu sei. Mas se quiser explicar a quem pergunta, já não sei. Contudo, afirmo com certeza e sei que se nada passasse, não haveria o tempo passado. Que se não houvesse os acontecimentos, não haveria tempo futuro. E que se nada existisse agora, não haveria o tempo presente. Como então podem existir esses 2 tempos, o passado e o futuro, se o passado já não existe e se o futuro ainda não chegou? Quanto ao presente, se continuasse sempre presente e não passasse ao pretérito, não seria tempo, mas eternidade. Portanto, se o presente para ser tempo deve tornar-se passado, como podemos afirmar que existe, se a razão de existir é que ele deixará de existir? Por isso, o que nos permite afirmar que o tempo existe é a sua tendência para não existir. Para Santo Agostinho, o tempo é uma percepção psicológica que o movimento grava no nosso espírito, causando-nos lembranças das coisas que já aconteceram, como por exemplo, quando nos recordamos dos nossos dias de infância. Essas são imagens que nos causam impressão de tempo passado. Ele dizia: o presente é o agora, mas se permanecesse constante, sem se tornar o passado, não seria presente, e sim eternidade. O passado já não é, pois é o tempo que se afasta de nós, é tudo aquilo que já se foi. E o futuro também não é, pois não existe, e quando existir, deixará de ser futuro para ser presente, e logo deixará de ser presente e se tornará passado. Com isso, ele conclui: é impróprio falar que os tempos são 3, pretérito, presente e futuro, mas talvez fosse próprio dizer que os tempos são 3, presente das coisas passadas, presentes das coisas presentes e presente das coisas futuras. Existem, pois, estes 3 tempos na minha mente, que não vejo em outra parte: lembrança presente das coisas passadas, visão presente das coisas presentes e esperança presente das coisas futuras. E concordando em partes com Plotino, ele diz que existe o tempo da alma e existe também o tempo do mundo. O tempo da alma é quando a alma contempla a Deus, buscando nele sua plenitude. E o tempo do mundo são as mudanças que ocorrem no universo. Enquanto para Plotino o tempo ocorria quando a alma buscava aperfeiçoar-se voltando-se para o mundo inteligível, para Agostinho
era quando a alma voltava a si mesma para Deus, pois só Ele poderia completar aquilo que nos falta. E agora chegamos na reta final do nosso estudo. Iremos ver sobre a escolástica, que refere-se à produção filosófica quando a Igreja Católica criou universidades e escolas para formar novos pensadores. Por isso, esse nome. O seu principal pensador foi Santo Tomás de Aquino, que retomou os pensamentos aristotélicos sobre a existência do mundo e mostrou em 5 vias a existência de Deus por meio da lógica. Mas o que nos interessa aqui é a sua visão a respeito do tempo. Assim como Aristóteles, Aquino concebia o tempo como a medida de um movimento, seguido de um antes e de um depois. Para ele, o movimento é a atualização de uma possibilidade, como por exemplo, uma parede branca em possibilidade de ser tingida de vermelho. Ao ser tingida de vermelho, ela foi da possibilidade à atualidade, e essa transição que podemos medir é o tempo. Tendo isso em mente, ele diz que para a tinta ser capaz de tingir a parede branca na cor vermelha, a tinta precisa ser capaz de realizar tal ação. E para isso deve possuir a cor vermelha em ato, ou seja, como qualidade, para atualizar a parede que possui a possibilidade de ser atualizada. Dessa forma, ele conclui que todo movimento exige um motor capaz de realizar o movimento. Se o universo está em movimento, deve haver um motor infinitamente capaz de mover o universo, e esse motor é eterno e autoexistente, o que nós chamamos de Deus. Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Eclesiastes 3:11. Salomão, o homem mais sábio que já passou por esta terra, afirmou que Deus pôs no homem o desejo de conhecer a eternidade, todavia, sem a capacidade de conhecê-las completamente. E essa impossibilidade que todos esses filósofos tiveram, por mais eruditos que fossem, de definir o que é o tempo, nada mais é do que fruto da nossa limitação diante da grandeza e dos mistérios do nosso Deus. Os gregos primitivos possuíam uma ideia primitiva daquilo que era chamado de, entre aspas, Deus. Como já vimos anteriormente, Aristóteles sabia que havia um Criador eterno, mas o concebia como inconsciente. Platão tinha uma ideia do que seria a realidade eterna, porém, sua visão era primitiva e limitada diante de uma realidade transcendente aos seus sentidos. E todos esses lampejos filosóficos a respeito da eternidade do tempo são apenas pequenas manifestações daquilo que Deus revela de si mesmo na criação. Mas existe algo muito mais profundo que não poderia ser conhecido apenas com elucubrações filosóficas. Era necessário que o próprio Deus revelasse ao homem aquilo que nenhuma tentativa de entender e alcançar o infinito por meio de estudo da criação alcançaria. E assim chega Jesus, expandindo a nossa visão a respeito de Deus, trazendo luz para aquilo que era obscuro, iluminando o nosso entendimento. Aquilo que era transcendente agora pode ser conhecido e vivido. O porquê de Deus ter criado o tempo não está na conclusão unânime que todos esses pensadores tiveram, mas sim na ausência dela, porque a ausência de uma resposta completa e unânime só mostra a nossa limitação diante da criação e da grandeza do nosso Deus. Deus, ele criou o tempo para manifestar a nossa limitação e assim revelar que o limitado só se encontra em plenitude e em perfeição diante daquele que é eterno e infinito por natureza. Deus criou o tempo para manifestar a limitação e despertar o desejo no nosso coração de encontrar plenitude apenas naquele que é eterno, que é o próprio Deus. E é somente conhecendo a nossa limitação que o nosso coração será despertado para conhecer aquele que é infinito.
para que nele possamos encontrar a nossa plenitude e buscar nele ser totalmente satisfeito. Assim como a personagem Lucy, de As Crônicas de Nárnia, vê o leão Aslan, que representa Cristo, cada vez maior à medida em que se relaciona com ele. Assim fala Lucy: Aslan, como você está grande, é porque você está mais crescida, meu bem. E você não? Eu não, mas à medida que você for crescendo, eu parecerei maior a seus olhos. Em outras palavras, à medida em que nós vamos crescendo e desenvolvendo o nosso relacionamento com Deus, Ele parecerá maior aos nossos olhos. Não porque Ele tenha mudado, mas porque eu mudei. E à medida em que eu mudo, Ele parece maior aos meus olhos. Porque é impossível o finito conhecer o infinito e o infinito não parecer maior ao ser finito. Ainda que nele nada tenha mudado, mas em mim tudo mudou. Eu não permaneço mesmo, porque a minha visão de quem Ele é foi expandida à medida em que eu conheço a minha limitação de quem eu sou. Deus criou o tempo para se revelar progressivamente às suas criaturas. Assim como a visão primitiva do tempo, exposta por Platão, Aristóteles e Plotino, foram aperfeiçoadas em Agostinho e Tomás de Aquino, a visão que tínhamos de Deus é aperfeiçoada à medida que conhecemos progressivamente a Cristo. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4, versículo 18. Embora Deus revele seus atributos na criação, assim como o artista deixa sua marca em uma tela, Deus tem prazer em ser conhecido relacionalmente. Ele poderia ter simplesmente enviado Cristo para ser pregado numa cruz, mas Ele revelou o caminho para o Pai. E não apenas o revelou, como preparou tudo para que possamos apenas nos chegar a Ele. Deus não está preocupado com aquilo que você conhece da letra, mas com aquilo que você conhece dele. Não esqueça que com 12 simples pessoas, Ele mudou a história do mundo, enquanto que os doutores da lei e conhecedores da lei assassinaram o Criador do mundo. O objetivo de Deus em nossas vidas é nos tornar mais semelhantes a Ele através do nosso relacionamento. E Ele usa o tempo para desdobrar-se e se revelar a nós, para que tenhamos prazer em conhecê-lo. Deus não te criou para ser destruído, mas para ser amado e para desfrutar eternamente de um relacionamento com Ele, como parte de seu plano eterno. E para finalizar, deixarei uma pergunta que servirá como introdução para o próximo vídeo. Se Deus conhece todas as coisas, o pecado fazia parte do plano dele?